Sejam todos bem-vindos ao estudo desta semana do livro Roteiro, livro de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. O estudo está dentro do programa Jesus e o Espiritismo. Vai ao ar pela TV Mundo Maior e fica disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É uma alegria podermos estar juntos, é uma alegria estudarmos juntos, é uma alegria refletirmos juntos. Eu coloco as obras de Chico Xavier como um complemento natural às obras de Allan Kardec. Por isso, do esforço, da dedicação em estudarmos estas obras. O livro Roteiro, para mim, ele representa literalmente um roteiro. Vários assuntos aparentemente esparsos, quando reunidos, divididos em capítulos curtos, a qual dividimos cada capítulo em 2 programas para melhor estudarmos e aproveitarmos o nosso tempo. Hoje será o primeiro programa do capítulo 15º, Evangelho e Individualidade. Como é que fica o Evangelho frente a cada um de nós? Nas mais variadas escolas religiosas cristãs. Qual o nosso compromisso com Jesus, com a sua mensagem, com os ensinamentos que nos legou numa época recuada, com outros costumes, outras formas de lidar com as problemáticas do dia a dia? É o que veremos hoje e no próximo programa, já que o próximo programa é uma continuidade do programa de hoje. Eu lembro também que no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, você encontrará o estudo do livro, a playlist do estudo do livro Roteiro, desde o prefácio de Emmanuel. Portanto, se você está me assistindo pela primeira vez e quer acompanhar desde o início, é simples, fácil e gratuito. Começa Emmanuel nos dizendo: efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no Mestre a personificação do agitador comum. Jesus ele não foi, como muitos revolucionários, que procurava apenas e tão somente uma rebelião, seja envolvendo a área política, religiosa, filosófica, um montim, para que em alguma área pudesse haver uma modificação, uma transformação. Quando nós falamos de Jesus, nós não podemos lembrar de Sócrates, Platão, Tales de Mileto ou qualquer outro filósofo que passou antes do advento do Cristo. Também não podemos lembrar dos profetas, seja Jeremias, Abraão e assim sucessivamente. Jesus, ele foi diferente. Os outros que eu citei, todos missionários, espíritos de uma grandeza que ainda não compreendemos. Mas Jesus, ele fazia parte de uma comunidade espiritual diferente da deles. Eles eram missionários, Jesus já era um Cristo, um representante de um orbe, de um planeta, um governador espiritual, como Emmanuel nos fala, com muita propriedade no livro A Caminho da Luz, que foi estudado por mim capítulo por capítulo, item por item, daquele fascinante livro. Então, o que nós podemos tirar de conclusão desta primeira frase de Emmanuel? Que Jesus não veio simplesmente revolucionar, não veio simplesmente apontar o dedo, mostrando as feridas que estavam abertas, as feridas sociais, as feridas culturais, as feridas que ele foi se deparando no seu dia a dia. Jesus ele se preocupou em deixar uma mensagem, primeiro, que todos pudessem compreender. Naquela época, eram poucos que sabiam ler, poucos que sabiam escrever, eram poucos que tinham condições de compreender verdadeiramente a lei de Moisés, por exemplo, que era vigente naquela altura. Então ele pegava sempre exemplos da natureza que tanto o simples quanto o culto pudessem compreender. Grão de mostarda, as montanhas, o sal da terra, o fermento, exemplos que não haveriam distorções, não haveriam questionamentos filosóficos, mas se Jesus
tivesse usado tal exemplo, poderia ter sido melhor do que este. Jesus, ele procurou de forma didática ensinar através das parábolas, pequenas histórias verídicas. Ele ensinava através de frases que, quando as pessoas ouviam, geravam naturalmente um impacto, como, por exemplo, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou, por exemplo, quando ele nos fale, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, o amai-vos uns aos outros já estava prescrito na lei de Moisés, porém, ele deu um exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e o exemplo dele, do começo ao fim, foi de abnegação, de renúncia, de doação, um amor para ser seguido na sua essência. Nós vemos quando Jesus nos fala, olha, ame conforme a medida que gostaria de ser amado. Então ele fala, olha, veja você como medida para a ação que realizará para com o teu próximo. Fala, pensamento, atitude, comportamento, decisões. Então ele fala, pegue como exemplo. E estas frases, apesar de hoje serem naturalmente compreendidas pela razão e pelo bom senso, naquela altura, 2000 anos atrás, não era como é hoje. Havia muita dificuldade na interpretação, mesmo com exemplos simples do dia a dia, da natureza, havia muitas dificuldades também na absorção do entendimento filosófico, do entendimento moral, do entendimento prático do que Jesus havia ensinado. Uma multidão lhe acompanhava, mas era uma fração pequena que realmente o compreendia. A maioria ia em busca de uma palavra, de um amparo, de uma cura, ou simplesmente, num momento de tanta dor e de tanta aflição, tinha um homem que falava de amor, de paz, falava de um reino divino que era totalmente diferente do nosso, sem essa desigualdade, sem essa injustiça. E aquilo naturalmente trazia ânimo, esperança a muitos corações sofridos. Se hoje é difícil, naquela época era bem mais difícil, no sentido, muitos eram escravos, outros não tinham tantas oportunidades, não havia escolaridade, não havia a chance de escolher a própria profissão, na maioria das vezes herdava a profissão do pai. Então nós vemos que eram pessoas que traziam consigo muita revolta. E quando ouviam os ensinamentos de Jesus, viam um caminho que até então eles não conheciam, porque eles estavam habituados ao Deus do Velho Testamento, ao Deus que vinga, ao Deus que pune, ao Deus que castiga. E de repente Jesus fala de um Deus amor, de um Deus misericordioso, de um Deus bondade. Então, muito interessante esta primeira frase de Emmanuel. Continua Emmanuel. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte, partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus ele não tinha o objetivo de ser seguido cegamente. Ele não tinha o objetivo de doutrinar, de converter. Ele não tinha o objetivo de fazer com que as pessoas estivessem ao seu lado, sem pensar, sem refletir, sem analisar, não. Ele passava as informações e pedia sempre com que as pessoas pensassem em torno daquelas informações. As religiões que vieram posteriormente aos seus ensinamentos, não guardando este modo de ensino de Jesus, começou a querer impor as verdades. E o pior, a dizer que fora daquela religião não haveria salvação, ao ponto de nós termos há 1000 anos atrás, ou pouco menos, a Inquisição, a perseguição àqueles que pensavam o contrário, a perseguição àqueles que professavam outras religiões. Num prazo de 800 anos para cá, que a Inquisição esteve presente conosco, nós estamos falando de um período relativamente curto. Em 800 anos, quantas vezes retornamos num novo corpo físico, numa nova existência? Então Jesus ele nunca
teve o objetivo de simplesmente manobrar as pessoas. Ele nunca vendeu sonhos impossíveis. Ele nunca agradou à população e aos nobres. A mensagem de Jesus foi sempre a mesma, com um diferencial. Quando ele estava diante de uma pessoa intelectualizada, ele saciava a fome intelectual daquela pessoa. Quando ele estava diante de uma pessoa simples, ele não podia ser um grande filósofo, porque a pessoa do outro lado não compreenderia. Ele falava de modo simples, objetivo, para com que aquela pessoa também pudesse compreender. Olha a preocupação de Jesus com o interlocutor que estaria ali ouvindo a mensagem, que estaria ali observando a mensagem, que estaria ali tomando daquela água cristalina dos seus conhecimentos. Então ele não tentou de forma alguma impor, olha, tem de pensar assim. Ele não disse em momento algum que o judaísmo, que os ensinos de Moisés, que a cultura romana estava ultrapassada ou que estava errada. E quando foi questionado se era lícito pagar impostos, pegou numa moeda e perguntou de quem é essa esfinge? De César, que era o governante do maior império que aquela época havia. Diga-se de passagem, aquela própria região estava submetida ao Império Romano, e Jesus disse, então dê a César, como quem diz, dê ao mundo o que é do mundo. Se você está nessa localidade e tem isso como deveres e direitos, siga para ser um bom cidadão. É o que Jesus nos fala, e dê a Deus o que pertence a Deus. Então nós vemos que em momento algum ele quis quebrar tradições, ele quis diminuir o outro para que ele crescesse, ele rebaixou ninguém para que ele crescesse. Se as outras religiões, em nome do Cristo, fizeram isto, nós temos que ter maturidade suficiente para desassociarmos Jesus e a sua mensagem do que os homens à frente das religiões fizeram. O catolicismo pode ter errado, o protestantismo pode ter errado, o espiritismo pode ter errado, mas eu não posso culpar Deus. Eu não posso culpar Jesus, eu não posso culpar aqueles que fizeram um bom trabalho em nome de alguns que, usando temporariamente de um cargo religioso, usufruiu mal o seu papel. Um padre não pode ser usado para denegrir toda a igreja. Um pastor a mesma coisa, um médium a mesma coisa. Eu tenho que discernir religioso de religião. Aqueles que estão à frente daquele monumento que nos ficou registrado. Então isso é muito importante de nós desassociarmos e ao mesmo tempo resgatarmos este Jesus amor, este Jesus paz, este Jesus bondade, serenidade, união, que naquela época procurou ao longo do seu missionato, ao longo dos 3 anos que ele dedicou a divulgar a obra divina. É aí que nós temos que nos apegar. É este Jesus, Jesus limpo de qualquer preconceito do mundo. O que veio depois de Jesus, infelizmente, passou a ter o dedo de nós, os homens, e aí descambou em muitas áreas. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, retornamos com a segunda parte do nosso programa Jesus e o Espiritismo. Hoje estamos vendo uma página exuberante de Emmanuel, contido no livro Roteiro, capítulo 15, Evangelho e Individualidade. Gostaria de convidar você que está me assistindo aqui pelo YouTube a se inscrever no canal, habilitar as notificações. Hoje nós já temos quase 30 programas inéditos semanais, entre lives e estudos.
E eu gostaria muito de te convidar a conhecer todo este compêndio que é a TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e você é o meu convidado a estar conosco no Evangelho no Lar, nos estudos das obras de André Luiz, estudando Emmanuel. Eu conto com a sua inscrição, eu conto com a sua audiência e interaja comigo. Like é importante, o joinha, o gostei, o compartilhar é importante. São pequenas ações que muito nos ajudam. Continua Emmanuel. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Jesus, ele não exigia das pessoas ao seu lado o que nós vemos hoje as religiões cristãs exigindo. Então hoje nós vemos um petitório de dinheiro, hoje nós vemos obras cristãs faraônicas que precisa de muito dinheiro para ser mantida. Hoje nós vemos a imposição que nós colocamos em nome de Jesus: dê para a causa, dê para a igreja, dê para o centro espírita, ajude na obra de Jesus. Pera lá, nós criamos isto pela nossa ainda falta de compreensão na mensagem divina. Que precisamos de recursos materiais, já que foi o exemplo que eu dei, precisamos. Mas precisamos também não sobrecarregar aquele que nos acompanha, aquele que nos segue, aquele que está toda semana ali na casa, às vezes com dificuldade, com problemas. Jesus, se teve uma coisa que ele fez, foi respeitar o livre-arbítrio das pessoas que estavam ao seu lado. Um exemplo disso é aquela mulher que fora pega em adultério, e quando estava diante de Jesus, Jesus apenas lhe pergunta: alguém te condenou? Ela disse assim: não, Senhor. E aí Jesus ensina-lhe: vá e não peques mais. Jesus não disse a ela: olha, passe a me seguir, venha ouvir a minha mensagem, venha participar dos meus ensinamentos. Não. Jesus lhe orientou e respeitou o livre-arbítrio dela. Pode até ser que a partir daquele momento ela passou a seguir Jesus. Ela se impressionou com o magnetismo de Jesus, como pode ser que ela nunca mais esteve diante de Jesus. Então Jesus respeitou o tempo dela, respeitou o momento dela, não interferiu com imposições, com medos, com palavras, respeitou. Continua Emmanuel. Proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte não a induz para a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Multiplica ele mesmo o pão que a reconforte e alimente. Interessante as bem-aventuranças. Certa feita perguntaram para Gandhi o que ele achava do Evangelho, ele na condição de um hindu. Ele falava que tinha uma profunda admiração pelo Cristo e que se nós, os cristãos, perdêssemos toda a literatura cristã e ficássemos apenas com a bem-aventurança, nós nada teríamos perdido. As bem-aventuranças são ensinamentos que nos conclamam a misericórdia, a paz de espírito, a justiça, a fomentarmos a serenidade, a não agirmos com violência nem física nem mental em torno da pessoa que esteja ao nosso lado, o que ainda é um grande desafio. E aqui Emmanuel nos fala que antes de Jesus ensinar as bem-aventuranças àquelas aproximadamente 5.000 pessoas que estavam junto dele, o que Jesus fez? Multiplicou os pães e os peixes, deu do que comer, porque Jesus sabia que a maioria estavam com fome, e com fome poucos ouviriam, a maioria estariam envoltos daquela necessidade do alimento. E Jesus, espiritualizado como era, parou, multiplicou os pães e os peixes, saciou a fome de toda aquela multidão, e aí sim, começou a nos ensinar o que Mateus, de forma lindíssima, nos narra no Novo Testamento,
e também do que Emmanuel, observando todo este trabalho, todo este movimento de Jesus, incumbe o espírito de Humberto de Campos a trazer alguns relatos de Jesus quando esteve conosco, e ali no livro Boa Nova nós vemos Emmanuel regendo esta orquestra, colocando nas mãos do espírito de Humberto de Campos a responsabilidade de nos trazer 30 histórias envolvendo o Mestre Jesus. E uma das que Humberto de Campos narrou é exatamente como que se deu aquele dia em que Jesus, no monte, nos deixou esta pedra preciosa que passaram 2000 anos e continua viva para nós, os cristãos. Interessante esta correlação que Emmanuel nos faz. Continua Emmanuel. Não convida o povo a reivindicações. Ele não pede para que o povo, naquele momento, reivindique o que seria impossível de ser alcançado. Precisou de quase 2000 anos para que a mulher, por exemplo, fosse reconhecida tendo a igualdade perante o homem. Levou muito tempo? Levou. Mas naquela época não estava ainda o solo preparado para isto. Foi uma injustiça com elas? Evidentemente. Mas tudo é uma construção. Hoje, graças ao bom Deus, já a reconhecemos tendo os mesmos direitos e a mesma capacidade que nós, os homens, temos de fazer as coisas. Precisamos compreender, ao estudarmos a história, que a história não dá saltos. E aí que vem a beleza da reencarnação. Se eu não crer na reencarnação, Deus é injusto, porque a vida de hoje é melhor do que aquele que viveu há 2000 anos. Por que ele viveu naquela altura e eu vivo hoje? E se nós continuarmos neste crescimento, se não entrarmos aí num conflito bélico maior devido à Rússia e à Ucrânia, nós temos aí um futuro brilhante pela frente. Como é que fica? A pessoa que virá daqui a 100 anos, 200 anos, 1000 anos, será melhor do que é hoje. Por que eles virão depois e eu vim nessa época? Então a reencarnação nos explica tudo isto, mostrando que nós somos os mesmos de ontem. Nós somos aqueles que ontem acertamos ou cometemos os equívocos e hoje estamos dando continuidade. Então nós, os cristãos, temos sim que reivindicar os nossos direitos, mas com sabedoria e observarmos o que está ao nosso alcance, o que é para este momento. Há coisas que estão florescendo, há outras que estão germinando, como há coisas que já estão frutificando, já estão produzindo o seu rebento abençoado. Não é porque evoluímos muito intelectualmente que o moral caminhou igualmente. E há coisas, há revoluções que não adianta de intelecto. Será que pelo nosso intelecto nós precisaríamos ver cenas tristes como temos visto, cidades na Ucrânia sendo bombardeadas? Se fosse pela nossa intelectualidade? Mas é a falta desta moralidade, é a falta do senso coletivo que nos leva ainda a conflitos como o que temos visto. Então há reivindicações que não dependem da intelectualidade, depende da moralidade. E esta não se adquire em universidades, com livros, com lives, é só o despertar íntimo pessoal de cada um de nós. Mais uma frase para o dia de hoje, lembrando que no próximo programa daremos continuidade a este capítulo. Aconselha respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. Então, dar ao mundo o que pertence ao mundo. Mesmo crendo ser injusto, mesmo crendo que poderia ser diferente, o que Jesus nos diz que às vezes o nosso descontentamento pode nos adoecer. O meu descontentamento poderá não mudar a realidade em que eu vivo, aquilo pode me trazer preocupações e companhias espirituais que pensam e que agem da mesma forma, e eu passo a viver em função daquilo. Então,
é observarmos o mundo que nós vivemos, ele ainda é injusto. Um mundo desigual, tanto no sentido material quanto no sentido espiritual. É um mundo que ainda não compreendeu a solidariedade, começando por nós, os espíritas cristãos. Um mundo que ainda vemos o nosso lado. Depois eu vejo o lado da empresa que eu estou, depois eu vejo o lado do centro espírita que eu participo, depois eu vejo o lado dos meus outros familiares. Mas difícil de nós que não somos egoístas. Eu em primeiro lugar, as minhas necessidades em primeiro lugar. Então o Evangelho ele está próximo de nós. Mas muitas vezes nós temos o conhecimento, mas ainda falta o combustível para vivermos o que ele nos ensina. Sabemos um monte de coisa que é errado, mas quando vemos, pensamos, agimos, falamos ou cometemos, faz parte da evolução. Não daremos saltos só porque somos espíritas. Não daremos saltos só porque hoje vemos Jesus de forma diferente. E temos sim que nos desafiarmos, mas sem exigir do mundo o que nem nós ainda damos. Sem exigirmos do outro o que nós ainda não compreendemos. É fazendo a nossa parte, com o que temos de melhor naquele momento, respeitando as diferenças, procurando ser um cidadão de bem e lembrando que sozinhos não mudaremos o mundo, mas se eu chegar no mundo espiritual melhor do que quando aqui eu vim, não deixa de ser uma vitória. E que a melhor forma de eu incentivar a mudança nos outros é através dos exemplos. Queridos amigos, agradeço à TV Mundo Maior, ao canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando de mais um dia poder estar juntos, refletindo. O capítulo não terminou aqui, está terminando apenas o programa. No próximo vídeo, nós daremos continuidade ao capítulo 5º. E quem desejar assistir aos vídeos anteriores estão disponíveis no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz, e você é o meu convidado para que possamos estudar Emmanuel, estudar as obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, o célebre mineiro que procurou ao longo dos seus 92 anos de existência exemplificar o trabalho e os ensinos de Jesus. Muita paz e muita luz.